Nação flamenguista, o Flamengo iniciando a preparação aí para a estreia do Mundial de Clubes. Claro, mas todo torcedor também está na expectativa, né, da volta das oitavas de finais de Libertadores, onde o nosso adversário, que era colocado como um dos favoritos a ganhar todas as competições esse ano, além de estar numa zona de rebaixamento, tem muito gaúcho preocupado, né, porque o Internacional de favorito pode ir parar numa Série B. Isso aí, pessoal, eu sempre dizia, né? Não tire o seu campeonato estadual de parâmetro, carioca, paulista e principalmente campeonato gaúcho, onde só tem 2 times, pessoal. E vamos ser realistas, né? O Grêmio não tá essas coisas esse ano, né? Mas a imprensa gaúcha, né, a grande parte da mídia brasileira, colocava ali o Internacional como parâmetro, né, para os outros clubes. Roger Machado numa seleção brasileira, Alan Patrick, camisa 10 da seleção, quando a gente sabe que no fundo, pessoal, não dá, né? Você colocar Roger Machado, que não tem currículo, não tem nada, com a seleção brasileira, né, pessoal? Eu acho que isso aí também é um pouco de exagero, né, pela parte da mídia, né? Mas o que será que os gaúchos estão achando? Tem gremista, tem colorado, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. É o canal Debate Raiz, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Agora. Vai. Se for possível. Se esforce. Pra mim, eu não estou surpreso que o Internacional vive essa fase ruim. Mas eu estou surpreendido que o Internacional esteja na zona do rebaixamento. Eu sei que parece confuso. Eu tô contigo. Mas é assim, ó. Eu sei que o Inter tá mal. E faz tempo. Faz 2 meses que eu tenho dito que o Inter tá mal. Só que o que me surpreende é o Inter na zona do rebaixamento. Eu não imaginava que mesmo mal, em algum momento o Inter fosse entrar na zona do rebaixamento, entendeu? Olha que tá. É como é. Eu entendi o que você falou, mas como é um campeonato por pontos corridos, se tu acaba não pontuando, em determinado momento tu vai entrar no Z4, não tem como. Claro. Certo? Mas sabe uma outra coisa? Assim, ó, últimos 6 jogos o Inter fez 2 pontos, 2 empates. Nossa. Últimos 6 jogos. E eu tava 2 pontos em 18. Aí tem que entrar no Z4. Aí não tem como não entrar, entendeu? Deixa eu só tirar como comparação com o que aconteceu aquele ano. Eu não estou dizendo que o Inter vai cair, eu não acho que o Inter vai cair. Mas o Thiago Nunes não era 2 em 18 também? 2 em alguma coisa? Não, era 2 pontos. 2 em 24, acho que era. 2 pontos em 2 rodadas. Em 8 jogos. Em 8 jogos. Não, era 2 pontos Não, sim. jogos. O Inter está... Por exemplo, se o Inter perder os próximos 2, o que eu acho que não vai acontecer... Aí que tá. Aí ficaria 2 em 24. Vai empatar na questão 2 e 24, só que o Inter já tem 11 pontos, né? Naquele momento, em 8 rodadas, o Grêmio tinha 2 pontos. Ah, sim, porque eram as primeiras Era o começo, 8. era o começo da competição. Claro. Não, tudo bem que agora também é o começo. O Grêmio tinha 2 pontos em 8 jogos. A diferença é de 4 rodadas, né? Sim, é. O Grêmio foi nas primeiras 8 e o Inter em 8 depois das 4 primeiras. Não, é o Inter nas últimas 6, no caso, né? Porque o Grêmio fez 2 em 24. O Inter fez agora 2 em 18 pontos. Sim, que também é horroroso. É horroroso, né? Horroroso. Mas, cara, eu defendo. Eu entendo uma questão. Opa. O momento ruim vai acontecer. Vai acontecer, é normal. Mas é que esse momento a questão é que o momento ruim do Inter veio, inclusive, eu não vou dizer que eu fiquei contente com aquele momento ruim, tá? Mas eu digo, às vezes é bom vir um momento ruim cedo pra tu conseguir ter tempo de corrigir. Porque se o momento ruim vem depois de 2 eliminações, por exemplo, contra Fluminense e Flamengo, aí tu não vai ter mais nada pra corrigir. Se ele vem pós-mundial, é um problema. Imagina, tipo, tu tem toda a parada e tu pensa assim, pô, tá legal, tá tudo bonito. O JB foi atacado aqui, como ele geralmente é. Eu sou um dos poucos defensores do JB, essa é a verdade. Perfeito. Mas quando ele disse, cara, às vezes é bom tu perder pra tomar um choque de realidade, é verdade. Nunca é bom perder. Nunca é bom perder. Mas é que nunca é bom perder. Sim, mas Paulinho, tu entende que talvez se o Inter não tem algumas derrotas que teve, o choque de realidade não viria. Eu até tiro. Tá, houve a derrota vexatória por 4-0 pro Botafogo. Mas essa derrota, eu tiro da lista. Não, porque ele colocou o time reserva. O próprio esporte, Lanterna, não interessa, o Inter botou o time reserva. Esses 2 jogos eu tiro. Dá pra tu pegar outros jogos. Dá pra tu pegar outros jogos. É um empate com o Mirassol em casa. O jogo contra o Fluminense no Beira-Rio, gente. O Inter jogou absolutamente nada. É que eu acho que o sinal de alerta foi ligado por muitos, talvez não, e não parece que pelo Inter, antes do Fluminense.
esse alerta foi ligado. O Diogo cita bem. Tá, mas a o Inter derrota já por- estava jogando mal há 2 meses. Ok, mas em determinados momentos, nas partidas, ele jogava bem. Contra o Corinthians, Sim, por exemplo, sim, sim, até perdeu de por 4-2. O Inter, pra mim, jogou muito bem o primeiro tempo contra o Corinthians. Primeiro tempo. Também O acho, jogo tem 90 minutos, ok? Agora não. O Inter vai jogando mal. pro intervalo com 2-1, não? Sim, 2-1. Sim, O Inter 2-1, ganhou o jogo então. no primeiro tempo. é. Daí depois tem uma virada. Não, o meu ponto é só esse, que às vezes é bom tu tomar o choque de realidade o mais cedo possível. E a questão é que o Inter tomou esse choque de realidade o mais cedo possível e não evoluiu com isso. E esse é o aí ponto. tu vai dizer, Pedro, mas classificou e ganhou do Nacional lá. Desculpa, o Nacional não pode ser parâmetro pro Inter, por mais que seja um time de camisa, é um time muito inferior ao Inter. E vamos lá, também é uma exceção, porque se tu vai pegar os outros jogos antes e depois disso, foi o mais do mesmo. Não, mas Foi mais do o mesmo. problema é a direção, e aí é o que a gente tem pra escutar, e aí a gente pode falar do Roger também. O pensamento de que tá tudo certo, e aí se teve esse discurso com o Roger um tempo atrás de o Roger tá falando um discurso externo e internamente tem outro papo. A gente por vezes quis acreditar nisso. Cara, o discurso é exatamente o mesmo, tá? O externo, o que tá tudo bem, o que foi só, não, agora deu esse probleminha, mas a gente vai ali na frente resolver. E aí eu comparo muito com a... acabou não caindo o Grêmio, beleza, mas o discurso que tinha o Grêmio na temporada passada, quando tava próximo da zona do rebaixamento, era de tipo assim, a gente não quer falar pro mundo, mas a gente sabe que tá ruim. Em nenhum momento se falou em ser rebaixado, nada, por parte do Grêmio. Mas me parecia muito mais entendendo a situação do que o Inter. O Inter acha que tá em 10º lugar. Pra mim ficou claro ontem o Bisol falando, cara, 10º lugar pro Inter. De tipo assim, a gente tocou, classificou o que a gente tava focado, que era a Copa do Brasil e Libertadores. No Brasileiro a gente deu uma empurradinha. Não, cara, a gente tá na zona do rebaixamento. Isso. E assim, com essa perspectiva aí de mais 2 jogos, pega um retrospecto ruim, porque daí tu começa a relacionar com outras situações que é muito pior pro Inter. Porque depois quando... Aquela coisa, depois que entrou na zona do rebaixamento, um time grande, se perde, não consegue focar de novo, e aí toma 2... Vamos lá, realidade hoje. Vai passar pelo Flamengo? Vai passar pelo Fluminense? Eu não sei, né, cara? Não, mas assim, Porque, de novo, hoje, é que aí, de novo, Se jogasse hoje, não passaria. entende? pelo futebol. Mas aí, como é mata-mata, isso que eu digo. Não. Mata-mata é diferente de pontos corridos. Não, tá, mas não se joga nada, às vezes se passa. Eu falei várias vezes aqui, tá? Eu acho que o Inter vai passar pelo Flamengo na Libertadores. Com esse futebol de hoje, não passa. Exatamente. Mas O é isso que eu Inter quero vai dizer. passar, na minha opinião, 2-0 a 0. porque o Inter tem 2-0. Se tu ganha nos pênaltis, jogar mal, Não, passa. tudo bem, mas Porque é que mata-mata, né? hoje eu acho que o Inter não passa. O que eu defendo e que eu falei várias vezes aqui é que eu acho que o Inter vai passar pelo Flamengo porque tem 2 meses até lá. E desculpa, Sim, né? eu Muito não tempo. consigo acreditar que mais 2 meses, sendo que a gente, como o Diogo destacou, já tá falando há 2 meses que o Inter não tá jogando nada. Vão ser 4. Vão ser 4 meses, ou seja, desde que a gente começou a falar que o Inter não tava bem, eu não consigo acreditar que daí nesses 4 meses o Inter não vai ter resolvido o problema. É que o Inter Pra pegar o Flamengo. Eu não consigo São duas acreditar. questões, né? Tem a questão do desempenho, melhorar pro desempenho para enfrentar Fluminense e Flamengo, Copa do Brasil e Libertadores da América, mas tem também a questão de resultado no Brasileiro. Porque o Inter, na volta agora do Mundial de Clubes, da parada pro Mundial de Clubes, o Inter vai ter 2 jogos importantíssimos dentro de casa, na sequência, que são eles, Vitória e Ceará. Vitória, adversário direto, Ceará, hoje o Ceará não é adversário do Inter, o Ceará tá na parte de cima da tabela. E hoje o Inter precisa ganhar do Os Vitória, dois, né? Não, e ganhar os 2 jogos. É que Não, mas eu digo no enfrentamento contra o Vitória, o Inter precisa ganhar, né? A situação não é terrível nesse momento, por quê? De novo, aí vem o cara aqui que é plantão. Né? Agora, sem a questão de sentimento, desempenho, não. Só A dados frieza dos estatísticos. números. Se o Inter ganhar do Vitória, o Inter tá fora do Z4. Não interessa o que fizer o Vasco, o que fizer o Santos, o que fizer o Juventude, só depende dele. O time dele vai botar o Vitória, né? O famoso meio a 0, ele deixa o Vitória pra trás e ele fica fora do Z4, entendeu? Agora, a questão é a seguinte, o Inter vai jogar com um futebol razoável, pelo menos, pra ganhar do Vitória no Beira-Rio? Isso que fica de dúvida pra mim. A interrogação pra mim é esta. Se o Inter vai jogar o necessário pra ganhar do Vitória em casa no Beira-Rio. Essa é a questão. Por que hoje eu não sei se eu confio tanto nessa classificação e tô com muito medo de... E aí, falando já de Libertadores, Copa do Brasil também, a gente pode puxar pro brasileiro. Porque quando o Inter tá jogando mal...
fica muito claro que o Inter não vai conseguir fazer esse esforço de 0-0 que tu traz do Mata. Ontem, o Inter tava jogando mal e eu tinha certeza que o Atlético em qualquer momento podia fazer um gol. Eu sei que o jogo foi no Beira-Rio. Mesmo o Atlético não chegando. Nós falamos, né? Eu não, mas o consenso geral, na verdade, não só nos nossos debates aqui, como também no geral, na cidade, no país, no mundo, é que o Inter perder pro Bahia. Aconteceu o quê? O Inter ganhou do Bahia. Ah, não jogou bem? Não interessa. Ganhou. Ali fez o que vale jogo... é o resultado, aí que tá. O problema é que é um jogo em 2 meses. E por isso que eu digo que o mata-mata pode acontecer isso. Um jogo quarta domingo. E a gente fala, o jogo quarta domingo, isso é muito jogo, gente, em 2 meses. Um jogo, a gente tá se apegando e aí acreditando... Não, mas não é se apegando. É que quando o Inter precisou passar, o Inter passou. Foi assim na Libertadores da América? É verdade. Os 2 jogos da Libertadores. Eu acho pouco. Não vou botar a Copa do Brasil, que o Maracanã não existe, certo? Não, perfeito. Não, eu também acho pouco, Pedro, mas é um fato. Isso é fato. O Inter passou. Passou ou não passou? Passou. Não se dizia que o Inter ia tomar uma lavada do Bahia? Tomou uma sacola do Bahia? Pois é. Aconteceu o quê? Aqui falava bastante. Isso é um detalhe que eu tenho muita curiosidade. O consenso era esse, o geral, sim. O Inter ia levar uma lavada do Quando eu Bahia. digo lavada, é perder em casa o jogo pro Bahia. Não, é que eu acho que o Paulinho tá dizendo de quantidade de pessoas que acreditavam nisso. Bahia, eu acho que ficou mais perto somos de perder do que qualquer outra coisa. Então aconteceu o quê? Qual é o fato? Não, Pois é, fato aí é tá. esse. Não, mas isso é uma curiosidade. Isso é fato. Isso é uma curiosidade que não é explicada, Paulinho. O Inter estica a corda na Copa do Brasil e na Libertadores e consegue. O Inter não está esticando a corda no Brasileiro nesse tempo todo, ou está esticando e não está conseguindo esticar essa corda? Não tá esticando. Eu acho que não tá esticou agora contra o Atlético E não conseguiu. Não Então, conseguiu. Foi a primeira vez. Tu acha que foi a primeira vez? Esse é um voto. Tu acha que foi a primeira vez que o Inter esticou no Brasileiro? Falamos agora há pouco do jogo com o Fluminense. Parecia assim um jogo de fim de festa, aquele negócio. Final do ano, assim. O jogo do Alessandro, por exemplo, sabe? Os amigos do Alessandro contra os amigos do. Foi pós-Bahia, Castro. né? O Fluminense. Foi. Pô, ressaca full. Sim, mas parecia que o Inter tava jogando assim um jogo. Ressaca. Só que ressacão tava com todos os titulares ainda. Não, mas ressaca no sentido Sim, de... eu assim, entendi, mas... Ou seja, corda totalmente Não tinha ninguém no Beira-Rio. Quase que na escala eles começaram a olhar quem que podia falar pela direção. Eles foram descendo, eles quase chegaram em mim. Porque nem sócio sou. Não tinha gente pra falar. Não tinha gente pra falar, eles olharam assim, Pedro, torcedor do Inter, né? Cara, tá sem ninguém aqui. Não tem presidente, não tem direção, não tem nada. Pode falar. Pode falar, é tu. A questão agora é, Pedro, se o Inter vai esticar essa corda, nesses 4 jogos que vai ter no Brasileiro, na volta do Mundial de Clubes aí, antes de jogar com o Fluminense pela Copa do Brasil, ou não? Porque aí se o Inter não, hoje eu não tenho nenhuma preocupação em relação ao Z4 hoje, sinceramente nenhuma preocupação. Mesmo com o Inter jogando mal, o Inter não vai ser rebaixado. Desta forma, ele jogando hoje. Pode piorar, certo? Agora a questão é o seguinte, esses 4 jogos, que são Vitória e Ceará em casa, porque o jogo do Bahia vai passar por outra data, porque tem o Bahia disputando a Copa Sul-Americana. Então, Vitória e Ceará em casa, Santos na Vila e Vasco no Beira-Rio. Se nesses 4 jogos o Inter não embalar no Brasileiro, bom, aí sim, aí eu vou dizer, bom, aí o sinal não vai ser vermelho, porque o Inter é vermelho, o sinal azul vai piscar no painel colorado. Vai estar uma luzinha azul piscando ali, velho. Sabe? Aí sim. E aí tu imagina não ir bem nesses 4 jogos, nós vamos pra quarta-feira, um jogo decisivo. Entende? Tipo assim, essa é a minha preocupação de evolução. Se em 4 jogos do Brasileiro da volta do Super Mundial, que é o grande ponto, e aí tem lados e lados, eu acho que o lado do Grêmio tá certo em querer muito essa parada, o Inter também quer muito essa parada. E se volta e não volta bem, faz 4 jogos ruins, liga o sinal azul, com que cabeça a gente vai pros A parada do Inter é no momento em que o Inter não poderia parar, né? Nossa, eu achei maravilhoso o Inter parar. Cara, tu tem noção que o Inter vai ficar 30 dias na zona do Eu achei maravilhoso. O problema é achar que tá tudo bem, 1000 maravilhas, e a tendência é piorar, pessoal. A gente sabe que quando o time tá na zona de rebaixamento, as pernas pesam, aquela bola que entrava não começa a entrar. E isso aí só piora a situação. Isso aí é um fato, né? É uma realidade, né? O Inter parar. Se o Inter segue jogando, eu ia ficar mais preocupado. É 2 papos aí, eu acho. Eu achei maravilhoso. Não, eu acho que é mais nessa ideia assim, tipo, é ruim ficar 30 dias, a gente vai 30 dias fazer programas falando que o Inter tá na zona do rebaixamento. Mas é 30 dias pro Inter. Claro, não. Sabe? Eu achei maravilhoso. Tirar esse peso do... A parada pro Inter foi maravilhosa. Falei do Vitória agora. Talvez pro Grêmio eu não tenha achado tão boa, tá? Porque eu acho que o Grêmio tava conseguindo não melhorar tão bem. É ótimo. Hoje é maravilhoso. Não, o Mano chegou em Porto Alegre pedindo isso. Tudo bem. Ele tava sedento por isso. Tudo bem. Eu só acho que o contexto do Inter e do Grêmio é bem diferente agora. O Grêmio tava conseguindo em alguns pontos já demonstrar evolução. Eu não posso achar O Inter tava regredindo. Eu não posso achar que é bom pra um time que tá na zona do rebaixamento
ficar 30 dias na zona do rebaixamento. É maravilhoso pro E pro outro Não, mas quem não tá jogando- E pro outro É que ele tá falando do anímico. É que dentro de campo não entra o Inter estar 30 dias na zona de rebaixamento do jogo. Porque o Inter não vai estar jogando. Não vai jogar. Não, mas não vai jogar. vocês Não vai querem tá jogando. enlouquecer. Gente, desculpa. É que assim, Não, é ruim pro torcedor, Diogo. Não é ruim para o Inter como um todo. Não, o planejamento dos próximos 30 dias do Inter era como nós vamos carregar o Brasileirão para ganhar a Libertadores. Esse era o planejamento. Tudo bem. Jogou. O planejamento é como eu não vou cair. Só que pro dentro de campo é bom. Ele é ruim pra direção, ele é ruim pro torcedor, é ruim pra quem tá... Tudo isso. Sabe por que que Agora, Eu não pros fico caras convencido. dentro de campo é maravilhoso. Sabe por que a questão é anímica, pessoal? Diogo, digamos que, hipoteticamente falando, vê que a questão é só anímica. Segundo tempo, o Inter na pressão contra o Galo empatou 1-1. Hoje estaria na 16ª posição fora do Z4. Mudaria o quê? Não, é mais aliviado. Não é a mesma coisa, Diogo. Não, Jogo. Tá do lado. O Inter ia estar com pontuação de rebaixado praticamente. Não muda Mas não é a nada. mesma coisa que estar na zona do rebaixamento, é que né? pra mim é a mesma coisa. Cara, tu estar a 1 ponto ou 0, um acima, uma abaixo, pra mim é a mesma coisa. bem, o São Paulo, eu tava vendo outro, eu voltei pra casa, fui dormir 4 da manhã, né? 4 da manhã que eu te mandei as questões do decupei lá, o mando, decupei o 4 da manhã. E acordei às 7, mas tudo bem, dormi 3 horas, não tem problema, até pra mim é bastante. Aí a questão é o seguinte, ó. Aí eu fiquei lá zapeando. Gente, eu tava vendo os canais dos São Paulinos. Eles estão muito mais apavorados que os colorados. Muito mais apavorados. Sim. Sabe? Com o São Paulo. O São Paulo tem 12 pontos, João. Tá fora da zona de rebaixamento. que eu acho... Eles acham que estão dizendo, nós vamos cair. Eu tava vendo se o os Inter vídeos não deles. tem a parada, o Inter ia ter que resolver os seus problemas jogando. O que é muito pior resolver Aí que jogando. tá. O que seria melhor pro Inter? O que é melhor pro Inter? Parar até esse um mês. Tá, são 15 dias, porque tem as férias agora. 15 dias para trabalhar, para recolocar o treino nos trilhos e tudo mais, para jogar contra o Vitória, ou jogar contra o Vitória domingo agora no Beira-Rio? Não, parar óbvio. os 30, Essa é a questão, essa é a 30 barra questão. 15, claro, óbvio. Imagina. Eu não concordo. Ainda mais que tu vai jogar contra o Vitória tendo ainda retorno de jogador que tá pra voltar do departamento médico. Eu não posso achar, mais- eu não posso achar bom uma parada com Não, no mas não é rebaixamento. bom. Só não é tão ruim assim. Não, é a pior coisa do mundo, É entende? horrível, vamos lá. É horrível ficar um mês na zona de abaixamento. Isso ninguém tá contestando. O que eu contesto é que eu não acho que nem o Paulinho deu o exemplo, que pra mim é perfeito. Se o Inter tivesse que jogar domingo contra o Vitória em casa, provavelmente ia mas ter a pressão- 15 mil torcedores do pressão Beira-Rio. do Beira-Rio. Era muito pior. Muito pior. Domingo 8h30, 15 muito mil. pior. Futebol, sempre ouvi dizer que o futebol é o único esporte que tu tá ferrado na quarta e no domingo tu é rei. Tu sabe que a gente sabe disso, né? Sim, mas tu sabe que pra tu ser rei vai ser muito mais difícil. Sim, mas se só tu que tá num agora momento desse. o Inter tem 45 dias pra tentar ser rei, cara. Mas tu sabe Então, que... pra trabalhar, tu sabe Diogo, que é atualmente muito melhor tu fazer isso trabalhando do que não... Atualmente, desculpa te interromper. Atualmente o Inter se ferra na quarta e vem no domingo. Não muda muito. Então eu achei melhor nessa parada, viu? Pelo menos agora a gente tem um mês pra dar uma descansada, aí né? se ferra um mês, depois no outro mês. Daí. Aí... Um mês pra Não, se por isso ferrar. que eu digo, pra direção é uma M ficar um mês na zona de rebaixamento. Claro, pros jogadores é uma M, porque eles que estão com a cara lá no rostinho na televisão aparecendo. Só que eu digo, cara, seria muito pior ter que jogar domingo contra o Vitória no Beira-Rio. Muito pior. Óbvio que sim. Muito pior, Óbvio que muito sim. pior. Agora, pelo menos, vai ter um tempo pra trabalhar. A questão é que, e foi uma pergunta muito oportuna que eu não vou lembrar de quem. Se não foi na pergunta do Ernst até, eu não lembro. O Inter... A gente sempre destacava, quando o Inter, e o Roger destacava isso em coletivas, quando o Inter tinha 2 semanas pra trabalhar, o Inter voltava melhor. Voltava com alguma coisa diferente. Cara, isso não tá acontecendo. É que agora vocês estão O Inter acreditando teve que- tempo. É que agora Teve você tá 10 dias acreditando que agora. o trabalho do Roger também vai dar solução nesses 40 dias. Ah, Tem que cara, acreditar. porque- Ele é bom treinador, mano. É, exato. Se é um Mas treinador o que não ele me dá fez até aqui? perspectiva- Não, é que se o Inter já jogou melhor, ele pode voltar a jogar o que ele jogava antes. Pronto. Mas é que eu acho Mas ele que o Inter tem jogou condições pra especificamente- Ah, eu acho que não, eu acho que nessa temporada o Inter jogou 7 bons jogos. 7 bons jogos. Tá. E olha lá. Grenal da Arena, o O Gauchão. Grenal da Arena, o do 1-1. 1-1, que o Inter Tá. administrou ali o Isso. placar, tá, beleza. Acho que o Inter tá. jogou muito bem esse jogo. Tá. Acho que o Inter jogou muito bem o Grenal do 2-0 da Arena. Jogou muito bem, muito bem. Tá, que é o da final. Acho que o Inter jogou muito bem a partida contra o Bahia aqui. Tá, o jogo de classificação contra o Bahia aqui. O jogo contra o Nacional, o Inter jogou muito bem. Tá? Flamengo primeiro tempo. Flamengo primeiro Corinthians tempo, primeiro que não é tempo. um jogo inteiro, tá? É que Não, daí tudo bem, isso não, que mas eu é digo, primeiro aí tempo, vão ter- é, vai. vão ter- não sei se vários, mas vão ter alguns consideráveis jogos que tu vai dizer, o jogo todo do Inter não é bom, mas um dos tempos é bom. Ah, claro. O Corinthians... Ou seja, Entendeu, gente? O segundo mas ele tempo. tá. Não, o Palmeiras também. Todo jogo. É. Bah, eu não consigo considerar um jogo bom um jogo que o time perde. Tá, então considera bom contra o Bahia. Eu achei que o Inter não foi tão bom. Não, contra o Tá vendo Bahia essas o Inter jogou coisas? bem. Contra o Bahia, pra mim, o Inter jogou. O Inter contra o Inter. Jogou de forma inferior do que
que jogara contra o Palmeiras. Ah, não posso achar Hã? uma Não, mas é partida que tá, que perde. Tipo, perdeu. Não, mas é que tá. Então tá. Então o Inter ganhou do Nacional de Montevidéu, não interessa como ele jogou, né? Ele Mas acho que o ganhou. Inter jogou bem lá. Lá em Montevidéu, acho que o Inter jogou bem. Ok, beleza. É que Fez um jogo específico, fez um jogo específico, pra ganhar. Cara, o Inter jogou mal contra o Fluminense. Contra o Fluminense, o Inter jogou muito mal. Não, o Inter não entrou em campo. Jogou mal contra o Atlético Mineiro. Não considero. Não, Acho que o Inter jogou mal contra o Atlético Mineiro. Até os 20 do primeiro tempo, o Inter dominou o jogo. Tem um resultado... E aí o Inter voltou pro segundo tempo de novo melhor que o Galo. Tem um baita Só que aí é o de seguinte, um- não sei o que acontece nos outros jogos. Né? Mas Tem um baita de um resultado enganoso do Inter nessa temporada. Enganoso, que classificou o Inter pra Libertadores, inclusive, tá? 1-1 contra o Bahia lá. Perfeito. O Inter tomou um... Eu não Assim- gosto dessa assim- expressão, mas o Inter tomou um pau jamais visto. Assim como foi enganosa a derrota pro Palmeiras no Beira-Rio. Ah, não acho. Enganoso por enganoso o resultado? Não, acho foi que foi muito enganoso. O Palmeiras tomou uma bola em gol, né? Uma bola em gol. Que foi o gol num erro do Bernabé. Né? Você não teria deixado nenhuma já bola em tava gol. mal, e todo mundo Não, tava não, dizendo essa é, que tava mal. essa é uma outra questão, né? Aí que tá. Hoje tomou uma bola em gol. É que aí também, né? Ontem, por exemplo, quando precisou do goleiro, o Everson, lá estava o goleiro do Galo. Ah, que defesa que ele fez no Cara, chute o Inter cruzado tá do- louco. O Inter não tem canto. goleiro, cara. Não adianta também. Tem mais isso aí, né? Às vezes tu precisa do goleiro. O time tá jogando mal, tu precisa do goleiro. O goleiro segurou, beleza. Assim, ó. Quando não se toma gol, eu não sou defensivista, não sou retranqueiro. Não sou, pessoal. Só que é o seguinte, o que eu defendo? Quando não se toma gol, parece uma verdade que eu vou falar, né? Quando não se toma gol, se está muito mais próximo da vitória. Porque se tu fizer um gol, tu ganha. Foi o que o Inter fez. É isso. Mas no eu último começo jogo. a concordar com... Hã? Eu acho que foi o Baldassi defendendo essa tese esses tempos e eu acho que tu concorda, Paulinho. Talvez o Antony não seja tão bom quanto eu achei que ele fosse, tá? Eu Pô, gente. não acho ele mau goleiro, mas é que eu também nunca me brilhou Cara, os ele é olhos. goleiro mediano. Ele é comum. comum. É, nunca Pra me tipo brilhou assim, os olhos. ele entrar Não, ele não vai te ganhar 10 jogos na temporada. essa é a questão. E tu dizer assim, Não lembro pô, se esse teve guri é algum jogo bom. que ele- 10 joguinhos na temporada. Não lembro se teve um jogo que ele ganhou, cara. Pois é, nação, os colorados, né, os gaúchos aí, cada cá tem sua opinião, né? Eu também concordo que não podemos destacar um jogo onde o time vai bem quando ele perde, né? Ele perdeu, ele não foi bem. Mas cada cá tem sua opinião, né? Pra mim, o Internacional tem que se preocupar sim na zona de rebaixamento, né? Eu vi gaúchos aí dizendo que não acredita o Internacional ir pra segunda divisão. Pior que a maioria dos clubes que quando vão para a segunda divisão, principalmente os clubes grandes, né? É o mesmo discurso. Não, a gente ganha 2, 3 jogos, a gente sai dessa situação. Não é momento de se preocupar. Aí o sapato vai apertando, as rodadas vão passando e o time não consegue jogar um bom futebol. Sai de uma Libertadores, aí pesa. Sai de uma Copa do Brasil, pesa mais ainda. E a situação se complica, né? Eu acho que tem que abrir o olho sim, né? Eu sempre criticava aqui o trabalho de Roger Machado, né? E pra mim é um treinador médio, mas muito médio mesmo, né? Eu via muita gente aí querendo comparar o trabalho de Roger Machado com o de Felipe Luiz. Eu acho que, primeiro, não tem nem comparação, né? O cara que já é treinador há 10 anos, pessoal. São 10 anos que Roger Machado é treinador. Felipe Luiz vai completar 1 ano, né? Então não tem muito o que comparar. Ok, sei que muitos vão dizer, mas Felipe Luiz tem mais jogadores, mais elenco. Ok, eu também concordo com isso, né? Só que, senão a mídia coloca o Internacional como um dos grandes favoritos, porque tem um bom elenco também, né? Então você não consegue ver o Inter jogar bem. Você não consegue ver Roger Machado mudar uma formação tática, mudar um estilo de jogo, não. Começa de um jeito e sempre termina do mesmo jeito, né? E muitos colocavam Roger Machado aí na seleção brasileira, né? Eu não sei, né? Realmente pode acontecer, né? Que o Brasil tá do jeito que tá, né? Pra mim, Roger Machado e São Paulo não, e Ancelotti é a mesma coisa. É o mesmo estilo de jogo, a mesma coisa. Só que um é italiano, né? Outro é brasileiro, realmente complicado, né? E sobre esse duelo Flamengo Internacional aí, muitos dizem que a parada foi bom para o Internacional, né? Porque parando, tem mais tempo para trabalhar, só que vai ter 15 dias de férias. Eu já penso diferente, né? Talvez não tenha sido bom, né? Uma coisa é você perder um jogo e já recuperar na sequência, né? Aí você vai pegar Flamengo ali já próximo quando voltar dessa parada, né? Precisando sair de uma zona de rebaixamento. Se perder um jogo desse para o Vitória, vai pressionado para o duelo com o Flamengo. Você sabe, né? Flamengo, se você cair fora da Libertadores, a torcida cobra. Então, para mim, pessoal, só foi ruim. Foi ruim para o Internacional, viu?
essa parada. Eu sei que muitos vão dizer que não, mas pra mim sim. O Flamengo, a tendência, né? A tendência é recuperar alguns jogadores, principalmente aí nesse Mundial, né? Como Pedro, De La Cruz, Gonzalo Plata, né? Esses caras estão... Ok, o Flamengo vai... Tudo indica, né? Tudo indica, não tem nada certeza ainda, né? Pode perder Wesley, pode perder Gerson, mas vamos lá, pessoal. O Flamengo perdendo nas piores das hipóteses. Perder Gerson e perder Wesley. Primeiro, para mim hoje o melhor lateral que o Flamengo tem direito não é o Wesley. Ele tá jogando muita bola é Varela, né? Além de estar jogando tanto como lateral direito, ele joga como volante, joga como ponta, joga como meia. É um jogador multifunções, né? Como a gente diz no mundo do futebol. Segundo, ok, Gerson é um grande jogador, é um jogador importante para o Flamengo. Só que o Flamengo não vai sentir tanto essa perca de Gerson. Vou lhe explicar por quê. Geralmente Gerson podia jogar de volante. Ok, chegou o Jorginho, que domina essa posição, né? Então o Jorginho vai jogar de volante. Ok, Gerson pode jogar de ponta direita. Pessoal, de ponta direita eu acho que o Flamengo está bem servido. Ele aceitou, pode jogar Luiz Araújo, bom jogador, ótima fase. Está recuperando o Gonzalo Plata, que é o jogador do Flamengo que eu digo que ele é mais completo ali, principalmente na parte ofensiva, né? Ele joga pela esquerda, ele joga pela direita e ele joga centralizado. Então, e joga bem, né? Então o Flamengo tem essa nova opção, né? Então, quando você bota um parâmetro Internacional e Flamengo, o Flamengo vai chegar muito favorito. Principalmente dependendo da sua campanha no Mundial, que eu acredito que o Flamengo vai fazer uma boa campanha, né? E o Internacional, pelo seu lado, chega desgastado, né? Então, é um jogo complicado, é um clássico. Ok, o Flamengo é favorito, mas tem que demonstrar dentro de campo. Isso aí a gente sabe que não adianta nada, né? A gente espera que o Flamengo faça 2 grandes jogos contra o Internacional e consiga passar, né, pessoal? Isso aí é a realidade. Né? Para você, nação, deixa sua opinião aqui, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.